Nós estamos vendo aí a questão da vocação hereditária, né? Na aula passada a gente viu as classes de herdeiros, como que é feito o chamamento do herdeiro, da herança, até mesmo dentro da própria classe. Quero fazer alguns esclarecimentos. Essa aula ela vai durar apenas 40 minutos no máximo. Vocês sabem que a aula do Zoom automaticamente cai quando dá 40 minutos. Eu já tenho o link da próxima aula, que a gente vai dar continuidade a essa instantaneamente. A aula passada, pessoal, deixei para vocês uma atividade sobre a matéria respectiva. E essa atividade dizia o seguinte: A tem 3 filhos, B, C e D. Quando de sua morte, ou seja, quando o A morre, o filho B já havia morrido, ou seja, é um herdeiro pré-morto. Quando o herdeiro morre antes do autor da herança, a gente fala que ele é pré-morto. Morreu antes do autor da herança, pré, tranquilo. Mas tinha 2 filhos, E e F. Nesse caso, a herança será dividida em quantas partes iguais? Pessoal, esse aí é o direito de representação, que é um direito que só os descendentes possuem. Eu vou pôr para vocês aqui o desenho, e vocês estão, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir se vocês estão vendo. Estão. Olha aí o gráfico da questão que eu deixei para vocês. Olha lá em cima o quadradinho A. Quando no gráfico tem um quadradinho é porque ele é menino, e quando tem uma bolinha é porque é menina, tá? O quadradinho A morreu. Olha lá o risco em cima dele, ó. Foi dessa para melhor. Só que ele tinha 3 filhos, 3 descendentes. Primeira classe a ser chamada sucessão. Só que desses 3 filhos, o B é um herdeiro pré-morto. O B morreu antes do pai. É uma tristeza, né? O B morreu antes do pai. Então a gente fala que é um herdeiro pré-morto. Como que faz nesse caso aqui? Como que a herança é dividida? Nesse caso, gente, a herança vai continuar sendo dividida, porque a gente está falando de caiu. Isso aí, gente, a representação do gráfico da atividade que eu deixei para vocês no EAD ontem, no final da aula, tá? Olha só, o A morreu. Ele deixou 3 filhos, 3 descendentes, só que o B morreu antes do pai, ou seja, é um herdeiro pré-morto. Quando o herdeiro morre antes da abertura da sucessão, como que a lei determina que aconteça? Os herdeiros de primeiro grau do herdeiro pré-morto vão representá-lo no recebimento da herança. Isso só acontece, gente, na classe dos descendentes. Não há que se falar em direito de representação na classe dos ascendentes, tá? Só nos descendentes. Então, um filho de A morreu antes dele, herdeiro pré-morto. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a herança, dividir pelo número de filhos, ou seja, 3, mesmo que o B já seja morto, falecido, vai dividir a herança pelo número de filhos, mesmo que um deles já tenha morrido. Pegamos a herança e dividimos em 3 partes. A parte que seria para o herdeiro pré-morto será transmitida por representação para os filhos de B. E quem são os filhos de B aí no gráfico? E e F. Então, E e F vão pegar o quinhão de B, que era para ser de B, ou seja, 1/3 da herança, e vão dividir entre si em partes iguais. Ok? Esse é o direito de representação que existe no caso de herdeiro pré-morto, desde que esse herdeiro pré-morto seja descendente. Certo? Pessoal, hoje nós vamos falar de aceitação da herança e renúncia, um pouco de renúncia também. Se eu perceber que precisa falar mais sobre renúncia na próxima aula, a gente fala.
Próxima aula que eu falo semana que vem. A aceitação da herança. O que é a tal da aceitação da herança, gente? Será que precisa de um ato solene? Por exemplo, quando o autor da herança vem a óbito, para os herdeiros receberem aquela herança, para eles receberem a titularidade do patrimônio, eles precisam praticar algum ato formal, porque senão eles não vão ser considerados como herdeiros. Primeira coisa, vocês têm que lembrar, gente, de um princípio chamado princípio de Saizine, que a gente estudou, eu acho que no primeiro dia de aula desse semestre. Quem lembra o que vem a ser o princípio da Saizine? É aquele princípio que diz que quando o autor da herança morre, ou seja, quando dá a abertura da sucessão, automaticamente aqueles bens que dizem respeito à universalidade da herança são transmitidos para o herdeiro. Por quê? Porque eu não posso imaginar que um patrimônio vai ficar sem titular, sem dono, sem proprietário, vai ficar no limbo das propriedades, vai ficar num hiato obscuro que existe entre morte do autor da herança e aceitação da herança. Não existe essa possibilidade, porque se houvesse esse hiato, se houvesse esse intervalo onde a herança ficaria sem dono, ou seja, a partir da abertura da sucessão, que é a morte do autor da herança, até a aceitação pelos herdeiros, nesse período aqui do meio, ó, quem que é o proprietário da herança? Quem que são os titulares? Quem que vai administrar isso aqui? Então, o princípio da Saizine, ele diz que não pode ter esse vácuo de propriedade, porque automaticamente, com a abertura da sucessão que se dá com a morte do autor da herança, os herdeiros se tornam titulares daquele patrimônio. Óbvio, né? É uma titularidade fictícia, porque a gente sabe que eles só vão poder realmente serem os proprietários na prática a partir do momento que eles receberem o seu quinhão através do formal de partilha, de forma abstrata. Automaticamente a herança passa para a titularidade dos herdeiros. Então, a aceitação da herança se dá juntamente com o momento da abertura da sucessão, ou seja, o momento da morte do autor da herança. Então, gente, a aceitação, ela não exige um ato solene, não exige que eu, herdeira, vá lá no processo e fale assim, eu sou o herdeiro, eu quero a herança, preciso pagar minhas contas, acelera aí. Não precisa disso. Tanto é que se o herdeiro quer dar-se inerte, ou seja, não se manifestar nos autos, mesmo depois de intimado pelo juízo, presume-se que ele aceitou. O que ele tem que fazer, o que ele tem que formalizar é a renúncia à herança. Se ele não quiser aquela herança, ele tem que agir o mais rápido possível e renunciar à herança de forma expressa. Ele tem que reduzir a termo nos autos do inventário ou mediante escritura pública lá no processo de inventário extrajudicial. A renúncia, sim, se o herdeiro quiser abrir mão da sua herança, ele vai promover a renúncia. A renúncia exige ato solene, exige uma formalidade. A aceitação, não. O herdeiro basta ficar calado que ele está aceitando a herança. Tá? Então, qual que é o conceito de aceitação? Com a morte do autor da herança, que é isso? Tudo bem aí, gente? Alguém gritou? Retomando aqui, com a morte do autor da herança, a herança se transmite automaticamente aos herdeiros através do princípio da Saizine. Gente, presta atenção aí, eu tô colocando, desativando o áudio, vocês estão ativando de novo. Deixa nervosa, não. E Nayane, é o C, né? Ó,
Retomando aqui o conceito de aceitação. A aceitação, o que é, gente? Com a morte da herança, de acordo com o princípio da Saizine, que a gente estudou no primeiro ou segundo dia de aula, automaticamente a titularidade da herança passa para os herdeiros. É nesse momento que acontece a aceitação, certo? Esse ato, ou seja, a aceitação, ela não exige um ato solene, uma formalidade, não exige que o herdeiro vá lá nos autos e declare, eu aceito. Não precisa, ele basta ficar caladinho, basta o silêncio do herdeiro para presumir que ele aceitou a herança. E aí, essa aceitação, ela é irreversível. O artigo 1804 do Código Civil, artigo 1804 do Código Civil, diz o seguinte: aceitar a herança torna-se, aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Então, gente, o artigo 1804 fala isso, ó, ela é irreversível. Uma vez que foi considerada a aceitação do herdeiro, mesmo que ela seja presumida, ele não vai poder renunciar mais. Então, exige-se um prazo para se renunciar à herança. Porque se o herdeiro ficar caladinho, presume-se que ele aceitou. E aí não dá mais para praticar essa renúncia. Agora a gente fala o momento certo da renúncia, só para continuar o raciocínio aqui. Esse herdeiro, então, gente, ele tem uma faculdade, não é uma obrigação, ele tem uma faculdade de renunciar à herança. Se ele quiser, ele renuncia. Se ele não quiser, ele não faz nada. O fato dele não fazer nada já demonstra a sua aceitação. O artigo 1805, no parágrafo 2º, ele exige que, uma vez que o herdeiro atuou como tal, ou seja, ele resguardou o patrimônio, ele administrou o patrimônio de alguma forma, o patrimônio herdado, mesmo que ele não tenha se manifestado nos autos, mas ele está agindo como tal, agindo como herdeiro, isso é considerado como uma aceitação tácita. Ou se, agora eu falo para vocês, eu enumero para vocês os tipos de aceitação, tá? Ou se ele simplesmente não compareceu no processo, mesmo depois de intimado, aí, pessoal, essa aceitação ela é tida como presumida, certo? Então, basta ficar calado. Uma vez considerada essa aceitação, ela não pode mais, ela não permite mais a renúncia à herança. O parágrafo 2º do 1805 diz: não importa igualmente a aceitação à cessão gratuita, pura e simples da herança aos demais co-herdeiros. Esse parágrafo 2º do artigo 1805 fala da cessão de direitos. Então, se eu sou herdeira, já não posso mais renunciar, porque foi constatado no inventário que eu aceitei a herança, mesmo que de forma presumida. Nesse caso, pessoal, eu só vou poder ceder. O trem parou de gravar. O que é ceder? Eu vou praticar uma cessão de direitos, é um ato inter vivos. Então, já que eu não renunciei à herança, mas na metade do inventário, quer saber? Esse trem tá dando briga demais, quero saber da minha parte. Vou passar minha parte para o fulano. Já era, ele já houve a aceitação da renúncia, já houve a aceitação da herança. Não dá mais para fazer renúncia. Aí, o que vai poder ser feito é a cessão do direito de herança. Cessão ou dos direitos ou dos bens herdados. Tá? E aí é um ato inter vivos, é um ato do cedente com aquele que está recebendo o quinhão. Não tem nada a ver com renúncia. O artigo 1806 do Código Civil fala da formalidade da renúncia. Já que a aceitação não exige ato solene, a renúncia exige. O legislador diz que ela tem que ser feita de forma expressa, ou seja, escrita. Tem que ser feita de forma escrita. Ou nos autos do inventário, reduzida a termo. O que é reduzir algo a termo? Numa audiência, por exemplo, o herdeiro manifesta a sua intenção de renunciar,
certo? Ele renuncia, ou até mesmo, gente, pode ser numa petição interlocutória, ele junta a petição ali no inventário e demonstra que ele quer renunciar à herança. Então, essa renúncia pode ser feita nos autos do inventário ou mediante escritura pública. Como que é feita essa mediante escritura pública? Os inventários hoje podem ser feitos extrajudicialmente, ou seja, lá no cartório. Se o inventário está sendo feito lá no cartório, óbvio que eu vou fazer a minha renúncia no cartório também, mediante escritura pública, certo? Então, a renúncia exige essa formalidade aí. Características da aceitação. Primeira característica da aceitação é um direito potestativo. O que significa dizer que é direito potestativo? Não admite contestação. É um direito que não se contesta, não depende de confirmação ou de qualquer condição. O herdeiro simplesmente fica calado. Então, presume-se que ele aceitou. Houve a aceitação da herança. Tá? Então, ela é um direito potestativo. Não se pode contestar. Não exige condições para que ela se estabeleça. Agora, outra característica da aceitação, ela é irrevogável. Artigo 1812 do Código Civil diz que são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia. Então, tanto a aceitação quanto a renúncia são irrevogáveis. Uma vez percebidas, não mais poderão se retratar os herdeiros que o fizerem. Vocês já perceberam que basta o herdeiro ficar quieto, né? Não se manifestar, que presume-se que ele aceitou a herança. Essa é a chamada aceitação presumida. Então, a aceitação presumida acontece quando o herdeiro é intimado nos autos do inventário e não se manifesta sobre, fica quieto, mesmo depois de intimado, ele não comparece nos autos. Nesse caso, presume-se que ele aceitou. Essa é a aceitação presumida. Por que ele vai ser intimado, gente? Porque, de repente, os herdeiros que estão lá no inventário querem saber. E aí, você vai renunciar, querido? Se você for renunciar, você fala, porque eu tô aqui. Estamos aí, a gente quer agilizar o inventário, você está calado, a gente não sabe se você quer renunciar ou não. Fala alguma coisa. E ele não fala nada. Então, é porque aceitou. Então, vai ter que dividir a herança contando com a parte dele. Tá? Aceitação presumida. Continuando. O que seria aceitação expressa, gente? Outra forma de aceitação. Aceitação expressa é aquela onde o herdeiro se manifesta de forma escrita. Tá? Então, a aceitação expressa é a manifestada por escrito. O herdeiro se manifesta de forma escrita. Essa é a aceitação expressa. Você se manifesta lá nos autos do inventário e demonstra a sua aceitação, apesar de não ter necessidade de fazê-lo. Tá? Essa é a aceitação expressa. Por fim, aceitação tácita. O que é aceitação tácita? Eu não escrevi, eu não me manifestei por escrito, mas também não fiquei calado. Eu desenvolvi atitudes de herdeiro. Mesmo não tendo manifestado nos autos, eu estou desenvolvendo atitudes de herdeiro, eu estou administrando patrimônio, né? Então, se eu estou administrando patrimônio, isso é tido como uma aceitação tácita, tá? Quem não tiver no grupo, gente, entra no grupo, porque é lá que a gente se comunica. Eu mando para a Thaís, aí ela já manda no grupo para vocês, tá? Então, eu vou fazer a chamada na próxima aula. Ó, a Beneilda, gente, ela não tá no grupo, Thaís. Você não tem o celular dela, não? Beneilda, manda seu WhatsApp aí no bate-papo, por favor. Você tem o WhatsApp? Ela pediu semana passada, ó. É porque são muitos pedidos. Ó, a Beneilda mandou o WhatsApp. Quem não tiver no grupo, faz igual a Beneilda aí, gente. Manda o WhatsApp no chat.
no bate-papo que a Thaisa vai adicionar vocês no grupo, tá? Então, continuando. Então, gente, nós temos 3 formas de aceitação: presumida, expressa e tácita, certo? Classificação, nós vimos as formas de aceitação. Agora, a classificação. A aceitação, gente, pode ser direta ou indireta. Quando que a aceitação é direta? Quando ela é feita pelo próprio herdeiro. E a indireta, quando alguém a faz no nome do herdeiro. Facinho demais. Então, se é o herdeiro que vai lá no processo de forma expressa, manifesta a sua aceitação, é uma aceitação direta. Foi o herdeiro que aceitou. Se ele aceitou ser o herdeiro mediante um procurador, alguém que tem um mandado, uma pessoa aceita a herança no nome do herdeiro, por exemplo, um sucessor do herdeiro, um procurador do herdeiro, aquele que tem a procuração, ou o gestor de negócios. O artigo 861 trata do gestor de negócios. Depois, se você quiser relembrar aí do Civil 3, eu acho que vocês estudam lá em Civil 3 o gestor de negócios. Artigo 861 do Código Civil, gestor de negócios pode aceitar no lugar do herdeiro. Aceitação indireta. O procurador, que está lá no artigo 653 do Código Civil, também pode aceitar no nome do herdeiro, aceitação indireta também. E também os sucessores do herdeiro podem fazê-lo. Agora, gente, essa questão dos sucessores aí, presta atenção, porque senão você vai confundir com o direito de representação. O direito de representação, ele só é estendido a descendentes, certo? Descendentes de quem? Do herdeiro pré-morto. Pré-morto, ou seja, o herdeiro morreu antes do autor da herança. Acontece que, nesse caso aqui, o herdeiro morreu depois do autor da herança sem aceitar. Imagina que o autor da herança morre hoje, aí o filho dele descobre, tem um infarto e pá, morre logo em seguida. Deu tempo do filho aceitar a herança? Até deu, porque a aceitação se dá no momento do falecimento do autor da herança. Só que ele não usufruiu do seu direito de renúncia. Apesar dele já ter aceitado a herança, porque a aceitação já acontece com a morte do autor da herança, a Beneilda está falando que não foi adicionada, Thaisa. Faz o seguinte, a Thaisa manda seu WhatsApp aí no chat e Beneilda, chama a Thaisa no WhatsApp aí. O filho morreu depois do autor da herança.